¿qué define qué define la posibilidad de ingresar a esos hechos como una pregunta o un cuestionamiento que nos lleva a una relación de conocimiento, de producción de conocimiento? El idioma, los archivos, las fuentes, el relato oficial o los relatos marginales. En esta segunda instancia, y particularmente sobre este punto, el artículo se hace cargo de pensar lo que subyace dentro de esa contingencia histórica. De otro modo, este trabajo hace emerger un problema. ¿En qué consiste un cuerpo que deviene en el punto de la violencia política y al mismo tiempo se transforma en un texto a leer, lo voy a decir de esta manera, como una escritura desde donde surge la resistencia? El esfuerzo de Florencia Correa, entonces, no consiste en describir o analizar cómo es la violencia del Estado. No pretende caracterizar los mecanismos, cartografiar sus hábitos o interrogar sus recursos de expresión, sino que ha puesto su atención hacia una crítica del lugar del cuerpo, ese cuerpo con mayúsculas, es decir, del sujeto que se constituye como un cuerpo político y de acción política. Una tercera cuestión a mencionar entonces: hay una enorme diferencia entre problematizar el cuerpo, transformarlo en este sentido en un asunto de elaboración teórica, y hacer del cuerpo el síntoma de algo indisponible aún para el pensamiento. Y explico esta cuestión. Esto último me parece que constituye uno de los grandes logros metodológicos y, si se quiere, de orientación autoral que contiene este artículo. Florencia Correa aplicó entrevistas semiestructuradas y dispuso de un análisis cualitativo a partir de la experiencia de coreanos y chilenos que articularon los cuerpos, sus cuerpos, como operaciones políticas simbólicas de resistencia. Algo ya mencioné atrás sobre la idea del otro global. Vuelvo a ella por lo siguiente. Creo que aunque no siempre sea algo que está a la palestra del debate en la academia actual, y tal vez sea esto porque nadie quiere hacerse cargo de la inevitable rispidez que puede provocar, creo que se está produciendo una renovación silenciosa en el campo de los estudios asiáticos nacionales. Esta mutación no solo es del orden de los discursos hegemónicos en que el Asia es visitado y codificado, fundamentalmente la economía, las relaciones internacionales o la geopolítica, entre otros discursos hegemónicos, sino que hay una cierta emancipación en torno a los problemas posibles de enunciar, desarrollar o esperar del campo. Este trabajo en particular ha sido concebido desde esa expectativa. Los estudios asiáticos no son solamente un campo de transferencia de información. Relaciones económicas o políticas pueden ser también la ocasión para la resignificación, la hibridación, la comparación o la instalación de un gran entrecomillado sobre nuestra herencia occidental regional y de los grandes fenómenos o relatos de la historia y las sociedades. La decisión de Florencia entonces, como investigadora, fue pensar el cuerpo no como concepto de empalme o una parentela forzada entre dos contextos, la dictadura coreana y la chilena. El cuerpo es más bien aquello que se da a pensar en común desde esa distancia y esa diferencia. Es lo que hace posible el campo político como un espacio simbólico de resistencia o represión social, y sus regímenes de apropiación, valorización o representación. Una última glosa para terminar, que es también una invitación a la lectura, pero también de reconocimiento a la calidad de Florencia como una joven investigadora. En este artículo, el cuerpo nunca es un concepto que yace pleno de contenido, no define ni manualiza nada. No es un artefacto para la discusión cultural, lo que se entiende por él en la sociedad coreana o la sociedad chilena. El cuerpo es más bien una superficie crítica en que acontece el fenómeno político y desde donde puede ser observado, en el sentido de una dimensión que es inherente a la condición humana, la conciencia por lo plural y el acuerdo por lo común. Por ello, el lector de este artículo podrá hallar en el concepto de cuerpo aquello que habla y transgrede el tamiz del lenguaje, es decir, un signo de reservas inagotables que dialoga y se resignifica entre las distintas culturas. Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Eh, Come te mi detto, le preguntas sono finali, perché agora chiamo Rodrigo Barreto. Chamo Rodrigo Barreto, na verdade, para voltar novamente, mas agora para falar um pouco mais sobre o caso do lumpal auspicioso na coleção da Sofia Jobim, no Museu Histórico Nacional. Rodrigo, por favor. Claro, tá abrindo aqui. Só me confirma se tá tudo direitinho? Tá Tá, aparecendo sim. tá bom. Perfeito, então. Bom, gente, olá novamente. Agora eu apresento o artigo intitulado O Caso do Auspicioso Alan Paul, da coleção Sofia Jobim ao Museu Histórico Nacional, que em si é um incerto da minha dissertação de mestrado, intitulada O Auspicioso Alan Paul ou Túnica do Dragão, da coleção Sofia Jobim, Museu Histórico Nacional, uma biografia cultural. É trabalho financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e orientado pelo professor Madison Oliveira na linha de Design e Cultura, lá do programa de pós-graduação em Design da Escola de Belas Artes, da Escola de Belas Artes da UFRJ. Bom, como objetivos do artigo, nós tivemos por reconstruir a biografia cultural do Lampol, o item 19367, da coleção Sofia Jobim, investigar sua trajetória documental e propor uma reclassificação histórico-material, analisar a influência do orientalismo na documentação museológica do artefato e gerar uma aproximação cultural com maior detalhamento e especificidade do item. Como métodos, a nossa investigação parte de uma pesquisa histórica baseada em revisão bibliográfica, análise material do objeto de estudo e sua documentação primária e secundária, realizando também um estudo iconográfico do item, seguindo então para uma análise visual ancorada nos conceitos de Baudrillard e Panofsky e uma análise estilística de acordo com a especificidade dessa tipologia de indumentária. Isso tudo utilizado como ferramenta para o encontro de generalidades no item investigado e a consequente realização de um estudo descritivo da peça. Além disso, utilizamos uma leitura materialista do colonial para traduzir como esses processos museológicos também produzem narrativas sobre territórios asiáticos, a partir da teoria crítica, né, versando Said, François Verger, entre outros autores. E, por fim, né, a teoria aplicada para a escrita do texto. Então, aqui apresento mais uma vez o item 19367, nessa túnica longa e trapezoidal de mangas amplas e gola inclinada, com fechos laterais ricamente bordada em seda policrômica, com essa superfície que revela a parte de uma cosmologia cínica, combinando tradições taoístas, budistas, confucionistas e xamânicas, e dito ter sido adquirido por Sofia Jobim em um leilão, né, de 1957, onde o traje era descrito como um presente do imperador, uma afirmação que é logo menos refutada no nosso trabalho. Todos os documentos da peça sugerem que essa informação provavelmente foi incorporada ao leilão para valorizar comercialmente sua venda. Sendo assim, a história do traje revela processos de circulação internacional e construção de narrativas misológicas, atrelados à própria figura de Sofia Jobim e à formação da sua coleção. A coleção Sofia Jobim possui cerca de 690 itens diversos, onde 360 são peças de indumentária. Ela foi amalgamada pela professora, colecionadora, museóloga e, como ela gostava de ser chamada, indumentarista, Maria Sofia Jobim Magno de Carvalho, a partir de aquisições em leilões, lojas e viagens ao redor do mundo, as quais ela realizou ao lado do marido. Aqui entramos então na apresentação dos documentos investigados para a escrita do trabalho, com páginas do catálogo do embaixador Castelo Branco Clark, no qual acreditamos que o item 771 faça referência ao Long Paul 19367. E gostaríamos também de ressaltar o esforço, né, na reunião dessa documentação, que se encontra dispersa em diferentes partes da coleção, do acervo do Museu Histórico Nacional. Por meio desses documentos, conseguimos evidenciar as metodologias de Sofia como uma colecionadora, pesquisadora e professora. Nos exemplos aqui apresentados, à esquerda temos uma fotografia na qual ela veste um samurai, e à direita um caderno de aulas onde ela traduziu as suas bibliografias didáticas. Ao analisar outros de seus manuscritos, observamos traduções literais de autores europeus, generalizações sobre a China e outros territórios, e algumas classificações incorretas que permaneceram no museu
durante décadas, constando ainda, né, nos dossiês de exposições e catálogos. Em outro exemplo, apresentamos a ficha manuscrita do item 19367, à esquerda, elaborado por Sofia para seu Museu de Indumentária Histórica, um museu, entre algumas aspas, assentado em sua própria casa, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde o traje é descrito como pertencente ao imperador e denominado bata ou lampo. À direita, um manuscrito que referencia o traje a partir de algumas das bibliografias disponíveis na sua biblioteca, e onde ela utiliza do termo kimono, algo que envelhecia o seu olhar orientalista e generalista, uma vez que Sofia, como professora, tratava de diferentes regiões e momentos históricos sem um aprofundamento mais específico, principalmente em relação à Ásia. Aqui, como no primeiro exemplo, buscamos comprovar mais uma vez como se dava a didática e outros modelos de cópia da professora. É a partir dessa mesma bibliografia que Sofia pega o termo bata para além do desenho, dessa fonte do Dalmau, mas de uma forma ou outra, mesmo com o seu comportamento generalista, ela buscava expandir a sua produção, como vemos no rascunho a lápis. Embora tenha sido pioneira nos estudos de indumentária no Brasil, as classificações da professora foram produzidas dentro de referenciais disponíveis na época, fortemente influenciados, né, por uma bibliografia europeia e orientalista. Então, a partir dessas fontes da coleção Sofia Jobim no Museu Histórico Nacional, nós passamos a conduzir uma pesquisa histórica para preencher as lacunas sobre a categoria do traje apresentado. No contexto chinês, destacamos a diversidade étnica e o domínio da minoria Manchu durante a dinastia Qing, a partir de 1644, dinastia da qual provém o traje analisado, cuja imposição de costumes, como corte de cabelo e o uso do vestuário Manchu, que seria traduzido nesse sistema Qi Huang, redefiniu os padrões suntuários Han, que eram a hegemonia étnica, né, da época da China. Ainda assim, continua sendo a hegemonia étnica. Então, o sistema Tijuana contava com divisões sazonais de trajes de inverno, adornados e forrados com formidáveis peles de arminho e animais similares, símbolos extremamente atrelados à cultura manchu, e trajes de verão, forrados com gases de seda, num geral. As suas roupas eram construídas para maior mobilidade, em oposição ao volume excêntrico de tecidos dos trajes Hanfu, que seriam as roupas, né, do povo Han. E a distinção de cores também é um elemento muito importante nesse sistema suntuário, né, onde o tom de amarelo mais brilhante, por exemplo, seria reservado ao imperador. Por fim, havia três categorias de vestimentas, classificadas em Chaofu, que seria literalmente traje de corte, ou Lifu, literalmente traje de ritual, o Jifu, onde literalmente seria traje auspicioso ou traje festivo, trajes semiformais, o termo, né, que intitula a nossa pesquisa, e o Changfu, que seria o traje ordinário, ou Bianfu, que seria o traje diário para eventos, né, atividades ali informais. Todas essas regras e classificações podem ser encontradas nos regulamentos ilustrados da parafernália ritual da dinastia atual, esses manuais que compilavam o que deveria ser usado por quem dentro da dinastia, indo dos mais banais utensílios até as roupas da corte. E aqui esclarecemos o termo Longpao, né, com maior especificidade, que aparece em uma das primeiras fichas do objeto como Longpo, e de fato designa qualquer hobby que conta com dragões estampados, não apenas os da categoria de Fu, como difundido em todo o Ocidente por muito tempo. O Longpao da categoria de Fu, do Victoria Albert, por exemplo, esse à direita é muito semelhante ao item 19367, o que ilustra também essa questão da produção modular da arte da China Imperial. E à esquerda temos então que seria um Chao Pao, né, em oposição a o que muitos dos dossiês da peça, né, inclusive catálogos de exposição, classificam o item 19367, que contém uma estrutura ali de pregas totalmente diferente. É, então essa questão do dragão, né, o animal que nomeia o artefato como um símbolo chinês milenar, sempre representou um poder imperial. Ele é associado ao elemento água, diferentemente do Ocidente, e era visto como uma força capaz de trazer tanto as chuvas benéficas quanto os desastres naturais, o que reflete a sua natureza dual. Como a água, a natureza do dragão é mutável, e a sua imagem é formada por imagens, né, de diferentes partes de outros 9 animais, né, a citar chifres de um cervo, a cabeça de um camelo, os olhos de um demônio, o pescoço de uma cobra, a barriga de um molusco, as escamas de uma carpa, as garras de uma águia e as patas de um tigre e as orelhas de um boi. Então, essa questão do dragão, ele receberia diferentes nomenclaturas a partir de algumas características visuais.
A questão do Long, que seria esse dragão, né, de maior força dentro do imaginário simbólico chinês, ele contaria com 5 garras, e no caso do dragão que tivesse 4 garras, ele seria chamado de Mang, o que influencia também nessa questão suntuária, né, onde existe o Long Pao e o Mang Pao. Então, daí, no nosso artigo, né, nos voltamos novamente ao nosso objeto de estudo, dando destaque ao seu amplo aparato simbólico. A partir dessas informações apresentadas até aqui, podemos oferecer algumas observações gerais sobre ele. A falta de fendas frontal e traseira denuncia que este é um traje feminino, o que vai também em contradição ao dossiê da peça, que leva a alcunha de traje do imperador, né, logo um traje masculino. Contudo, a falta de faixa decorativa, que comumente iria acima do antebraço, aqui nessa região, é, denota uma característica masculina. Então, essa questão do próprio artefato, né, do item 19367, ele continua como sendo um item um tanto complexo, né, para análise nesse sentido. Também é importante que vocês tenham em mente que, tanto na frente quanto na parte das costas, eu ressalto apenas um símbolo, ou seja, muitos desses símbolos se repetem de 2 a 4 vezes em toda a extensão do traje, e da mesma forma, alguns símbolos são únicos, aparecendo só na parte frontal ou só na parte traseira. Muitos desses conceitos mais gerais, né, da simbologia, da cosmologia do traje, tocam no referente às crenças religiosas e filosóficas cínicas, com uma mistura de valores confucionistas, taoístas e budistas. O próprio conceito da tríade chinesa, que se divide em céu, terra e humanidade, pode ser literalmente observados nos múltiplos desse traje, que só se completa significado quando vestido. Temos assim a promoção de uma espécie de cognição indumentária. Aquele que reina sobre os céus e a terra estaria pronto para o serviço somente depois de vestir a roupa. Vemos então aqui um bom número de elementos atrelados à natureza do dragão também na extensão do traje, como as nuvens, as águas verticais produzidas pelas chuvas, entre outros elementos. Bom, em determinado ponto também do artigo, né, nós meio que elucidamos todos os simbolismos e também colocamos em voga essa questão da ilustração, onde todos os simbolismos receberam desenhos técnicos coloridos para melhor visualização e compreensão. É claro que pela extensão do artigo não conseguimos colocar todos, mas dentro da dissertação de mestrado isso está melhor relacionado. Também temos alguns símbolos esparsos que demonstram bem o tamanho do escopo, né, da parte da pesquisa, como menores detalhes, como a própria padronagem do tecido nesse sistema, nesse visual de suásticas, até chegarmos, né, nessa representação técnica completa do próprio traje com a especificação de medidas e tudo melhor destrinchado. Bom, o destrinchar material e simbólico desse traje nos permite alcançar, então, algumas conclusões, como a sua classificação como um artefato da categoria de Ifu, o tipo de tecido, Cassie especificamente, e bordados específicos, para além da alcunha generalista, né, de tecido e bordados em seda, né, que o dossiê da peça conta até hoje dentro da catalogação do Museu Histórico Nacional, a falta das fendas frontal e traseira, né, que o caracterizam como um traje feminino, e a presença do grande número de aparatos simbólicos e também a presença de determinados pigmentos, como determinados tons de roxo que vemos em pontos específicos, a indicarem um período mais assertivo para o traje, que seria do final do século XIX e início do século XX, o que também contradiz a catalogação do Museu Histórico Nacional, que coloca ao século XVII, se eu não me engano. Então, uma das conclusões do artigo é que o item 19367 se trata, né, desse long pau, tirando então essa conclusão da peça como um Chao Pao, também realizado pelo próprio Joper, que foi citado anteriormente pela Mel. A ausência das fendas frontal e traseira, né, que suscitam que ele faça parte do guarda-roupa imperial feminino. O seu tecido externo, né, se tratando dessa trama Cassie em seda, com bordados e fios de seda e fios de ouro e prata. Um forro em gaze de seda, né, o que o qualifica também como um traje de verão. E outros de seus aspectos estruturais, como o tingimento, que nos indicam que a peça seja do final do século XIX ou início do século XX, ao contrário, né, dos registros que o apontam como uma peça do século XVIII, não XVII.
E esperamos então que esse artigo e toda essa pesquisa sirva como uma referência, né, para pesquisas que objetivam aproximar os estudos de indumentária asiática à realidade brasileira e latino-americana, no reforço das relações Sul-Sul e no desenvolvimento de uma cultura acadêmica cada vez mais interreferencial. Aqui tem um pouco das referências bibliográficas empregadas no trabalho. E muito obrigado, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Não? Yo Então, haría una ah, pregunta. Es una pregunta muy general, pero es la siguiente. ¿Qué crees tú, Rodrigo, que emerge, que surge una vez que se desarrolla este análisis de esta bata, de este atuendo? Porque según recuerdo en tu papers, se parte diciendo que en una clasificación anterior simplemente se la describía de manera muy general. Precisamente en seducción oriental creo que se la mencionaba de manera muy general. Me pregunto, ¿qué crees tú que surge conceptualmente en este nuevo análisis que se desarrolla en esta otra exposición, donde, según entiendo, sí se la analiza parte por parte y se hace un esfuerzo por entrar dentro del mundo conceptual al cual pertenece esta misma pieza? Y esa es una pregunta, y la otra sería, no sé si luego en otras publicaciones dentro de Brasil se hizo referencia a ese mismo análisis dentro de esta exposición y la manera en la que se estudió este mismo atuendo. Pero eso. Assim, eu acredito que, pegando até um pouco do referencial teórico do trabalho escrito com a Ana Júlia, com o Madison, há essa questão de como os títulos qualificam, né? A gente trata, então, dessa questão da nomenclatura, né, da exposição Sedução do Oriente, e partindo da análise, né, do item 19367, eu acredito que uma exata classificação, tanto de bordados, né, tanto quanto de categorias, elas nos ajudam a nos aproximar melhor do artefato investigado, né? Não apenas num contexto histórico, mas imaterial, mas culturalmente. Como ainda é um trabalho muito recente, eu acredito que não tenham sido feitas ainda grandes diferenças à produção, mas, como eu digo também na conclusão do próprio artigo do paper, eu espero que ela possa realmente servir como uma base, né? Pelo menos um referencial teórico inicial, pelo menos, de como nos aproximamos da investigação desses itens, né? Desses itens de indumentária, e ele sirva também como uma referência de articulação, uma vez que eu acredito que esse preciosismo, vou dizer preciosismo, mas eu não acho que seja o caso, eu acho que é o essencial, né, numa análise, desse preciosismo de analisar os pormenores, seja um mínimo bordado até a coloração total do traje, eles meio que acabam nos trazendo uma devolutiva mais poderosa. Então, eles nos dão mais, como posso dizer? Eles nos dão mais ferramentas para tratar do assunto como um todo. Então, isso eu acredito que fica bem refletido também na conclusão do trabalho. Não é apenas uma cor, ela tem uma questão simbólica, mas também tem um significado material, então ela denota questões também de trânsito internacionais. E eu acredito que seja isso, entende? Ah, meu, mando sim, mando sim. Peraí que eu vou mandar aqui agora.
Oi, olá, vocês estão me escutando? Perdão, minha conexão ficou um pouco estável aqui, por isso ficou todo mundo parado, assim, eu não sei como é que eu estava aparecendo para vocês, mas, bom, Rodrigo, obrigado, Gonzalo, obrigado também pela presença de vocês, e agora passamos então à próxima sessão, coordenado pelo professor Manuel Rivera, né? Manuel, por favor, conduza os trabalhos então para a nossa última sessão. Muito obrigado pela presença de vocês. Bueno, ahora pasamos entonces a la nueva sección dentro de esta actividad y yo voy a oficiar entonces de moderador. Así que quisiera darle la palabra entonces al profesor Cristiano con con su presentación del paper. Alô, ah, boa tarde, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do André e do Manuel para participar aqui e agradecer também a todos. Deixa eu marcar só o tempo aqui para a gente não me perder aqui. Agradecer a todos os participantes do que a gente ouviu até agora. Achei muito interessante os temas, alguns temas que eu também já andei pesquisando e acho que oferecem novas perspectivas. É, eu vou fazer uma apresentação muito rápida do meu paper, que já é um paper que tem aparece como uma ambição é, enorme. Então, o objetivo dele é mais como um convite, né, do que como alguma coisa que pretende ser definitiva, muito longe disso, né? O tema principal dele, então, ele se chama Latin America Reflections on Chinese History of Language Ideas, An Introduction to Meta-Linguistic Thought in Imperial China. Então, a gente já pode pensar aí que estamos falando de toda a Imperial China, já é uma coisa absolutamente desmensurada para um paper. É, mas eu entendi que como uma introdução e até mesmo como uma certa ausência ou pouco frequência do tema em português, eu acho que ainda mais, mas mesmo na América Latina, de uma forma geral, a história das ideias linguísticas na China comparece pouco ainda. É, Até depois, no final, vou convidar vocês todos a participarem, vai haver daqui a um ano um evento também relacionado, mas posso falar um pouco depois sobre isso. Ah, a ideia é. Dá licença, minha filha, desculpa, eu estou em casa. Agora não, sai, por favor, sai, por favor. Minha filha de 8 anos. Trabalho de casa. Bem, então, retomando aqui, a ideia é que com as reflexões sobre a própria língua, há muito que se pensar e se remeter às ideias gerais, ou podemos dizer até certas propostas de padrões, tá? Que eu poderia trazer sempre tomando aquele cuidado que nós, como pesquisadores, né, e acadêmicos, temos que tomar. Eu acho que, principalmente ao se falar de China, tem dois assuntos que são dois cuidados que são absolutamente fundamentais. Um é evitar as generalizações sem que, né, o exagero das generalizações sem que a gente possa evitá-las, porque se a gente não fizer algum tipo de generalização, a gente não consegue partir de nenhum tipo de proposta também. Ao mesmo tempo, também evitar o tema da orientalização, né, que é o fantasma, né, que nos persegue enquanto sinólogos ou estudantes de uma outra cultura, né, que não é a nossa originalmente, tá? Que vale, por exemplo, para quem estudar, né, Japão ou Índia, ou pensamento ameríndio, ou pensamento qualquer que seja, né? Nesse semestre eu vou dar um curso, o curso na PUC do Rio de Janeiro, com eu sou associado,
que chama-se Pensamento Oriental 1. Quer nome mais orientalista do que esse, né? A proposta de que existe um outro pensamento é uma proposta extremamente orientalista, e a gente se vê aí tentando lidar com esse outro, que há diferenças, sem o exotizar, né? E sem partir da formação de uma hierarquia, né? Sem que se parta de um local que é o nosso local, e aqui também estou fazendo uma generalização, porque temos brasileiros aqui, chilenos e outros latino-americanos, então já é uma generalização. Então, esse nosso espaço já é um espaço que não é, né, que tem suas óbvias diferenças, né? Sem que esse diferente se torne um diferente homogeneizado, ao qual vamos acessar através das nossas categorias. Então, como eu não posso apagar as minhas origens, né, brasileiras, né, como falante de português como primeira língua, etc., eu tento fazer aí um jogo, um equilíbrio precário, tá, entre abordar um outro que não se transforme num outro através das minhas lentes. E isso, obviamente, assim, de uma forma estrita, é impossível, tá? Então, como todos nós lidamos aqui num certo equilíbrio e tensão. Especificamente sobre o paper, né? Porque até agora eu falei de uma forma mais geral, tenho 10 minutinhos para falar, para introduzir e convidá-los a ler. Ah, ele Primeiro, eu procurei traçar 3 eixos, né, para dar conta desse longo trajeto. Primeiro, a natureza da escrita chinesa, né? Então, este é um objeto de orientalização profunda, tá? Mas não há como a gente evitar, tá, pensar a escrita chinesa como uma dimensão semântica bastante marcante, tá? Que a diferencia e que faz um contraste muito forte em relação à escrita alfabética, silábica, consonantal, que se desenvolveu na maior parte dos sistemas de escrita do mundo, tá? Praticamente em quase todos, né? Em que essa dimensão gráfico-semântica se vê perdida. É. Então, esse marco, né, gráfico da escrita chinesa, ela vai comparecer nas reflexões metalinguísticas, ou seja, nas reflexões dos chineses sobre sua própria língua falada e escrita. Então, a dimensão escrita assume uma certa independência, é uma palavra extremamente forte, eu vou evitar, mas uma dimensão um pouco mais apartada da dimensão falada, talvez. Outro segundo ponto é a famosa relação entre nomes e coisas, né? O nomes e realidade, Ming-Shi, tá? Que aparece ao longo de vários estudos na China, tá? E muitas vezes vai remitir ao Chengming, tá? Que é a não menos famosa retificação dos nomes, que está presente no Linyu, está presente no confucionismo e vai estar presente, tá? Nessa ideia de adequação dos nomes às coisas, tá? Não exatamente como uma questão estritamente semântica, a gente pode ver isso, por exemplo, no Crátulo de Platão, a gente vai ver isso né, vários temas aqui em textos gregos, em textos ocidentais, mas na tradição chinesa ela adquire uma adequação que é muitas vezes prescritiva. Chen não só vai se referir ao certo, ao correto, mas também à retificação, ao ajuste, para que o nome seja ajustado de forma a fazer a designação correta, tá? E finalmente o terceiro eixo, que também está ligado a esse segundo eixo, fala da correta interpretação dos textos clássicos. Então, se tem um tema que é extremamente
relevante na história, nessa história multimilenar, né, multissecular com certeza, tá? É um projeto de continuidade civilizacional, né? A escrita e a permanência, a constância, a presença dos textos fundacionais, tá? E sua é, cadeia de comentários que vai se acumulando, né? O texto original não se perde, né? Mas ele se recria, tá? Numa cadeia de comentários, tá? E com o intuito de preservar e reconstruir a tradição clássica chinesa, tá? Então essa escrita, essa correta interpretação vai estar sempre presente. Como é que esses três eixos comparecem ao longo dessa longa história, tá? Esses mais ou menos 17 séculos. Então, quais são? Eu novamente faço aqui quase uma ultrajante limitação aqui de toda a diversificação, toda a diversidade do momento, destacando alguns momentos, né? Alguns momentos que eu chamei de momentos claves, momentos chaves, né? Clave. É, Em primeiro lugar, ele se inicia no momento imperial, né? Com a queda da dinastia Han e a entrada do budismo na China e o primeiro esforço de tradução na China. Então, você começa a ter, através da necessidade de trazer os textos sânscritos para a China, uma completa revolução no pensamento metalinguístico chinês, e não só isso, mas uma completa revolução no pensamento cosmológico chinês também, né? O budismo se torna uma parte integrante, integral do pensamento chinês. Ah, do ponto de vista metalinguístico, a necessidade de pensar nos sons, né, do sânscrito e na sua relação complexa entre significados. E aí vai ser trazida uma série de instrumentos, tá, que vão se desenvolver na tradição fonológica chinesa. É uma tradição que, em grande parte, ela é motivada, tá, por essa necessidade de lidar com os textos sânscritos. Não quero dizer que ela é criada unicamente a partir disso, mas fortemente motivada. Métodos como Fantie, tá? Que é a reconstrução de sons através de dois caracteres, tá? Estão lá todos no artigo, não tem tempo aqui né, de me aprofundar. Vão criar diferentes versões de possibilidades tradutórias. Inicialmente, uma tradução que reproduz o som das palavras budistas, e depois de traduções que procuram fazer paralelos entre significados, tá? Isso vai fazer uma grande mudança nos próprios significados dos temas chaves, como o Xu, né, como o Wu, que são fundamentais para o budismo chinês, tá? Nesse desenvolvimento posterior, também já bem mais à frente, principalmente na dinastia Yuan, e depois Ming, você tem uma atenção crescente à disparidade, às separações entre a língua falada Yuan, e a língua letrada, o Wen-Yuan, tá? Que vai se tornar um tema muito importante, estudos dialéticos, tá? Dialetais, uma atenção aos diferentes falares, tá, da China, tá? E depois, mais à frente, você tem na dinastia Qing, tá? A última dinastia chinesa, uma filologia chinesa que alcança um outro grau, tá? Com o Cao Chang, tá? Que é uma tentativa de uma reprodução de métodos rigorosos para a leitura dos textos originais, tá? Então, é a eterna preocupação de manter essa originalidade, tá? Ao mesmo tempo lidando com a imensa corrente de comentários que foram adicionados. Então, essa tentativa de apagar os comentários e recapturar os originais, tá?
é uma tentativa que, obviamente, a gente sabe que ela nunca vai ser totalmente bem sucedida, porque você não tem como apagar toda a história que foi criada, mas torna toda uma reflexão sobre a evolução da língua no tempo, tá? Que é muito que vai depois criar paralelos quando entram, então, Kalkren, Bernard Kalkren, começam a entrar os linguistas ocidentais, desculpa, na China, e aí sim vai haver uma mudança e a linguística chinesa vai se aproximar, vai se, de certa forma, se universalizar ou globalizar, como a gente vê hoje, tá? Ah, essas como conclusões bem gerais, aqui nesses últimos 2 minutinhos, passando um pouquinho aqui do meu tempo, é, a ideia é de que vocês podem ver que nessa história sobre pensamentos metalinguísticos, eu não falei de sintaxe nem de gramática. Né? Então, isso quer dizer que não há estudos gramáticos ou estudos de sintaxe na língua chinesa, na história da língua chinesa? Absolutamente não, tá? Só que eles assumem certamente um lugar secundário, tá? Com categorias bem diferentes, tá? Ligadas às características da língua chinesa, e a gente tem que lidar, nós, quanto sinólogos, né, temos que lidar com esse, essa alteridade, tá? Que no passado estava relacionada a uma hierarquização, né? A língua chinesa é uma língua mais simples, é uma língua que não tem sintaxe, tá? Essas instrumentos de hierarquização que a gente chama de orientalismo clássico, né? De reproduzir a nossa organização ah, gramatical complexa do sânscrito, do latim e das línguas europeias, tá? Ah, Reconhecendo, tá? As diferenças que existem. Dessa forma, a gente pode criar recriar talvez uma compreensão da história das ideias linguísticas que seja realmente tal como ela é, porque na maior parte das vezes, quando a gente vê um texto, ou quando a gente está falando de história das ideias linguísticas, ou história das ideias tout court, né? Simplesmente história das ideias, ainda hoje, apesar das nossas discussões, do nosso fórum e dos esforços acadêmicos, ainda é uma história das linguísticas, da história das ideias linguísticas ocidentais, né? As categorias ocidentais, categorias gramaticais, categorias de verbo, advérbio, adjunto, as categorias fonológicas ocidentais, né? E o que a gente vê na história chinesa é uma história em que desafia, tá, a nossa tentativa, tá, de aceitar e reconhecer uma alteridade, tá, sem que ela se torne uma alteridade de apêndice, né? Apêndice a uma história principal ou uma história científica ocidental, e isso vai reproduzir em todas as dimensões, né? Seja na dimensão científica, na dimensão filosófica, na dimensão artística, todos os processos de redução, colonização, orientalização, que a gente, seja quais os nomes que a gente queira dar, tá? Então, de uma forma geral, acho que é isso que eu quero trazer para vocês. Obrigado a todos. Obrigado. Muchísimas gracias, Cristiano. Y bueno, damos pasada entonces a la segunda ponencia a cargo del profesor Andrés junto con Julia y Mateus. Les doy la palabra, por favor. Muito obrigado, Gonzalo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, infelizmente, Júlia e Matheus não puderam estar presentes, mas tentarei dar conta de apresentar um pouco sobre o que foi o nosso tema de artigo, que o nosso artigo fala sobre uma proposta de criticar o utilitarismo a partir de uma leitura cruzada de Chomsky e Ailton Krenak, que é um grande pensador indígena brasileiro. E essa preocupação
ela convergiu, na verdade, a partir de alguns questionamentos que já vimos fazendo, tanto eu quanto o Júlio e o Matheus, no sentido de repensar uma leitura de Chuang-Tzu, uma leitura que nós poderíamos classificar como descolonizada, ou decolonial, ou ainda muitos contracoloniais, enfim, né? Já que cada um desses termos hoje em dia implica numa carga teórica com a qual a gente tem que tomar muito cuidado, mas nosso ponto de partida, em termos epistêmicos, foi o de nos aproximar de Chuang-Tzu a partir de uma leitura de pensadores brasileiros, mais especificamente o Ailton Krenak, que é um pensador que tem um discurso que se aproxima muito da ideia do Chuang-Tzu, principalmente contra a questão do utilitarismo, da questão da utilidade das coisas, da sua função de existir no mundo, né? Então, o nosso texto foi pensado, na verdade, em alguns elementos centrais, né? O primeiro deles de perceber como, dentro da própria China, e essa foi uma questão que nós trabalhamos dentro desse estudo, de pensar não como brasileiros e como chineses estavam discutindo esse problema específico do utilitarismo. Ou seja, de uma certa maneira, nós não ignoramos, porque nós conhecemos os estudos que são feitos nos Estados Unidos, nas academias europeias, mas nós queríamos realmente dar voz a uma série de autores chineses que discutiam a sua visão de utilitarismo, seja num contexto moderno, já influenciado pela filosofia marxista, seja a partir de estudos que pensam a própria tradição filosófica chinesa. E em relação a isso, como nós poderíamos fazer uma contrapartida acerca disso a partir de um pensamento brasileiro, de um pensamento afro-indígena brasileiro. E foi bastante interessante perceber que entre esses dois autores há uma convergência de propósito em relação ao que é a ideia de utilidade, né? Ou seja, Chuang-Tzu, ao longo do seu texto, várias vezes discute a inutilidade do que é útil e a utilidade do que é inútil, ou seja, da dificuldade e talvez da impossibilidade que nós temos de julgar os seres humanos, as coisas vivas e a própria natureza por uma questão de valor, né? Essa é uma questão crucial e que tem sido debatida desde a China antiga, mas que hoje é retomada por vários autores chineses, já que a interpretação da questão de uso, ou seja, a valoração das coisas por uma questão de utilidade ou de uso, ela possui uma trajetória histórica, mas ela é cristalizada principalmente dentro do âmbito do mundo capitalista. E por conta disso, nós temos várias perspectivas possíveis para pensar o uso e o sentido dessa questão de utilidade, mas muitas delas redundam, em geral, numa falência, num fracasso, num desespero, numa questão que afeta os seres humanos, já que eles vivenciam uma situação, muitas vezes, de angústia, de conflito, justamente por não compreender qual é a sua utilidade, qual é o seu papel no mundo. E Chuang-Tzu já ofereceu uma resposta antiga para isso, muito antiga para isso, de que enquanto nós buscamos uma função em razão de uma possível utilidade, nós seremos úteis enquanto durar essa função. Depois nós somos abandonados, depois nós somos largados. Isso já é uma realidade na China antiga e é uma realidade igualmente muito presente dentro do âmbito do pensamento capitalista. Isso possui um impacto ecológico também, já que a noção de utilidade tem designado funções para as coisas e o seu uso como recursos, que muitas vezes implicam numa destruição da natureza, numa exploração desenfreada desses recursos, que leva a uma devastação e, consequentemente, a própria autodestruição do ser humano e a destruição da natureza onde ele vive, né? Isso já é algo denunciado também, de certa maneira, por Chuang-Tzu, ou pelo menos por interpretações que são feitas acerca de Chuang-Tzu, que implicam em afirmar que ele seria possuidor de uma razão ecológica. Isso é uma projeção do presente sobre o passado, mas com o qual, de certa maneira, eu concordo. E isso encontra ressonância justamente no pensamento do Ailton Krenak, que é um pensador indígena brasileiro que observa esse problema da utilidade, né, discute esse problema de uma forma muito semelhante a Chomsky,
Mas há uma diferença fundamental entre os dois, né? Pois, em certa medida, Chuang-Tzu propõe um abandono, rejeita uma política oficial, uma presença no Estado, como é ilustrado, inclusive, pela famosa história de Chuang-Tzu, em que ele é convidado a servir ao governo, e ele diz, olha, eu quero ser como essa tartaruga que fica abanando, eu queria ser como a tartaruga abanando minha cauda na lama. Né? Eu não quero ser como a tartaruga que está no altar empalhada, servindo de objeto para rito, mas está morta. Né? Então, o Chonsa rejeita essa vida política, né? Enquanto que o Ailton Krenak ele nasce num contexto extremamente politizado, por assim dizer. Ou seja, a própria resistência das comunidades indígenas no Brasil tem passado por um processo político, mais do que a própria resistência seja pela reação armada, seja como for, porque essas populações não buscam apenas a sobrevivência, mas buscam também a representatividade e o resgate histórico da sua participação na construção de uma identidade brasileira. Algo que foi vítima de um apagamento histórico durante muito tempo. Então, pensadores como Krenak não vêm apenas resgatar, mas colocar em jogo o que é a presença de um pensamento indígena brasileiro dentro das formas de pensar brasileiras. E há, então, um encontro muito grande dessa ideia da utilidade do Krenak com o de Chuang-Tzu, no sentido de pensar que o modo de vida dos indígenas não é menos complexo por ser aparentemente simples. Né? O que o Ayrton Krenak quer dizer é que essa ideia de utilidade ela é fundamental, mas no contexto atual ela passa por questões de solução do Estado, porque elas envolvem uma crise ecológica imensa. Né? Eu lembro de um trecho do Ailton Krenak, ele falando que muitas vezes a solução proposta pelas pessoas em relação à questão do uso vamos reciclar, vamos refazer, vamos aproveitar o lixo, né? Mas nós continuamos produzindo lixo, nós continuamos produzindo devastação, nós continuamos atentando contra as criaturas vivas e contra os próprios seres humanos. Então, essa episteme do qual o Ailton Krenak parte, ela é crucial aqui, porque ela nos faz perceber que é possível a convergência de dois pontos de vista muito distantes temporalmente, um produzido no Brasil e outro na China, mas essa convergência de pontos de vista, ao mesmo tempo, é muito consciente sobre o papel dos seus autores em relação ao seu tempo. Né? Krenak está muito ciente que essa busca de representação política e da inserção de ideias indígenas no contexto do pensamento brasileiro é uma forma de renovar a própria maneira de pensar dos brasileiros. Ou seja, relacionar então o Ailton Krenak ao Chuang-Tzu não é apenas fazer um trabalho comparativo, mas um trabalho de renovação de epistemes, um trabalho de aproximação entre duas formas de saber, o que a gente chama de um diálogo sul-sul, capaz de proporcionar uma nova visão sobre a realidade, sobre o mundo circunstante, a partir de outras visões não colonizadas ou que sejam, como diz um outro autor brasileiro, Antônio Bispo, contracoloniais. Né? Ou seja, não basta reconhecer o papel desses sistemas de pensamento coloniais, mas sim como se há de subvertê-los, né? Como seremos capazes de repensar tudo isso para criar algo novo. Né? E no que eu concordo também, criticar sempre é muito fácil, mas fazer algo no lugar disso tudo, esse sim tem sido o grande desafio. Nesse sentido, então, o nosso estudo foi um exercício muito gratificante, muito importante, de fazer convergir dois pensamentos que aparentemente são tão distintos, né? Mas que se aproximam em muitos pontos e que nos mostram ainda que questões como a utilidade, a causa ecológica, a preservação da natureza e da humanidade, elas continuam ativas, elas são muito mais antigas do que nós imaginamos, mas num contexto recente. Elas têm se mostrado cada vez mais urgentes e cada vez mais necessárias à própria sobrevivência do planeta. Né? Em resumo, é isso. Né? Eu não me estendo mais e agradeço a presença de todos. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación de tu artículo. Y entonces vamos ahora con la última sección a cargo de la ponencia de Manuel Rivera, a quien les damos la bienvenida y también la palabra. Hola, buenas.
Em, Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si pueden verlo. Sí, se ve. Ya, perfecto. Lo voy a poner en pantalla completa. Em, bueno, de manera similar a lo que ya ha dicho André en su paper, donde él en el fondo hace todo un esfuerzo por conectar la filosofía del Zhuangzi con la crítica de la utilidad y el utilitarismo en un esfuerzo por conectar la filosofía china con los debates filosóficos en Latinoamérica, específicamente en relación a la explotación de la naturaleza, etcétera. Yo hago algo similar también en referencia al Chuanzi, específicamente en referencia a la cuestión de la desigualdad. Entonces, de ahí nace entonces el título de mi ponencia, que es una lectura decolonial del Chuanzi, reflexiones sino-latinoamericanas sobre desigualdad. Y básicamente lo que aquí intento hacer es bueno, hacer una aportación precisamente desde la filosofía taoísta al debate sobre desigualdad social y económica que existe en no solo Latinoamérica, sino que en el mundo, y en particular lo hago en referencia a la situación de Chile. También como parte de un esfuerzo por conectar estos debates, estas cuestiones con la teoría decolonial, específicamente el trabajo de Aníbal Quijano, Enrique Ucel, Rita Segato y otros. Pero particularmente Quijano, que como en el caso también de Ana Juli y Rodrigo, es un pensador que lo encuentro particularmente relevante cuando se trata de una conversación sobre estas cuestiones. Este es un paper que, en el sentido de lo que acabo de decir, funciona también dentro del ámbito de la metodología sur-sur, como se le llama muchas veces. Se habla mucho de esto en las relaciones internacionales, ¿no? En la cooperación sur-sur, bla, 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 pero se ha hecho poco en el ámbito de la filosofía en términos de utilizar esa metodología para establecer diálogos filosóficos entre distintas regiones del mundo, de regiones sur-sur, digamos, y establecer lo que Enrique Husserl llama un diálogo interfilosófico entre distintas zonas del sur global. Este es mi pequeño aporte dentro de un esfuerzo por utilizar esta metodología en el ámbito de la filosofía comparada e intercultural. Bueno, naturalmente esto implica desarrollar, poner en juego una aproximación neurocéntrica a la cuestión de la desigualdad. Bueno, cuando hablo de desigualdad, tengo en mente en particular América Latina, nuestra región, que es una región definida por desigualdades, ¿no? Desigualdades que bien podrían definirse como estructurales, que son sociales, son económicas, son también raciales, ¿no? Eso es algo que ya Aníbal Quijano ha explicado muy bien, es decir, nuestras sociedades están eh, estructuradas según diferenciaciones raciales. Desde la teoría de Quijano, la razón o la gran manera de explicar la desigualdad en la región es en referencia a la racialización de las poblaciones que surgieron durante el periodo colonial. Y esto, desde esa misma perspectiva, en función de la colonialidad, la persistencia de ese legado colonial, sigue permeando la manera en la que nuestra región funciona. Y eso es algo que se puede medir de manera, digamos, científica, matemática, como voy a hacer referencia ahora, en referencia específicamente a Chile como un caso paradigmático de eh, desigualdad. Según Piketty, por ejemplo, y esto es algo que le ha explicado Thomas Piketty, el economista francés, que seguramente han leído por ahí, es bastante famoso, tiene varias publicaciones que circulan mucho en las librerías, etcétera. Él explica cómo el 1% más rico en Chile concentra alrededor del 50% del ingreso nacional y casi la mitad de toda la riqueza privada, es decir, concentra muchísima riqueza. Y en cambio, en referencia a la obra de Gabriel Palma, que es un economista chileno que trabaja en Inglaterra, él desarrolló su propia métrica donde funciona de otra manera, no voy a entrar en eso ahora, pero básicamente él nos explica cómo el 10% más rico de Chile gana el doble, más del doble, que el 40% más pobre. Es decir, la sociedad chilena, y aún a pesar de todo su desarrollo económico, bla, 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 es una sociedad profundamente desigual.
Y esta es una desigualdad no solamente económica, sino que también cultural, epistémica y racial. Es decir, en Chile, como quizás habrán escuchado, uno puede saber a qué clase pertenece una persona, a qué clase social y económica pertenece una persona, simplemente a partir de la manera en la que habla. Y se puede saber incluso en qué parte de Santiago, por ejemplo, esa persona vive o podría vivir. En la mayoría de las ocasiones, esa predicción será correcta. Eso te habla de un grado de desigualdad que ya es absoluto, digamos, es decir, que permea hasta la misma manera en la que se habla. Supongo que esto también pasará en Brasil y en otras partes de Latinoamérica. Pero bueno, entonces, esto es básicamente lo que intento decir en mi paper, es que este es un punto de comparación, este es un paralelo que se puede establecer contra quizás todo pronóstico con la China antigua, considerando que la China antigua o la China clásica era una sociedad profundamente desigual y esto es algo que también se ha medido, es decir, que se puede medir de manera, digamos, fehaciente. No simplemente como una teoría, sino como una cuestión que se puede estudiar y se ha estudiado y se ha comprobado. Por ejemplo, la evidencia arqueológica indica que existen diferencias importantes entre las distintas tumbas de distintas clases sociales. Las tumbas de élite son diferentes de las tumbas de los obreros de la época o los, digamos, los campesinos de la época. Hay diferencias dietarias, es decir, hay diferencias de alimentación. Se ha comprobado que los que pertenecían a las clases más bajas sufrían de malnutrición mientras los miembros de la élite no sufrían de eso, estaban bien alimentados. Eso se ha investigado, estudiando las propias osamentas, es decir, los propios huesos que están contenidos en estas tumbas, por darles un ejemplo. Por otra parte, estudiando ya documentos de, por ejemplo, la dinastía Han, se ha logrado determinar la existencia de importantes brechas salariales entre las distintas clases sociales, básicamente. Es decir, por ejemplo, se ha logrado determinar que un burócrata, un miembro de la estructura imperial, ganaba 40 veces más que un campesino. Eso es algo que, por ejemplo, se ha logrado determinar. Por lo tanto, la desigualdad, como en el caso de Latinoamérica y específicamente Chile, en la China antigua fue una parte constitutiva del orden político y ritual, así también económico. Bueno, entonces yendo al Chuance, yo veo un punto interesante de partida para una crítica a esa misma realidad china antigua y una manera también de eventualmente revisar la crítica de la desigualdad para la propia América Latina. El Chuance constantemente nos habla de la diferencia entre nobles y plebeyos, o entre Chunse y Shaoran, que es la manera en la que se pueden traducir estos conceptos que están presentes no solamente en el Chuance, sino que también en una serie de textos clásicos. Los textos confucianos hablan constantemente de estos mismos personajes, es decir, ponen en juego también estos conceptos de Junse. De hecho, Junse, que aquí traduzco como plebeyo, o perdón, noble, es el concepto que se utiliza para el gentilhombre, es decir, es la manera en la que uno se refería a una persona que pertenecía a las clases letradas, a la élite. Confucio era un Junse, ¿no? Y él se presentaba a sí mismo así, y el Mense y el Chunse lo presenta como un Junse precisamente, en el sentido de un gentilhombre. En la China antigua, así como en la Grecia antigua, pertenecer a una élite no era una cuestión simplemente económica, sino que también moral. Había un paralelo entre la condición económica y la condición moral. El concepto de aristoi, por ejemplo, es parte de eso, ¿no? La aristocracia es aquella clase que reúne a las mejores personas, ¿no? Bueno, dentro del ideario neoliberal, esa idea igual está presente hoy en día. Es decir, personajes como Milei están convencidos de que las clases altas son superiores moralmente, ¿no? Lo mismo pasa con la familia Bolsonaro y otros personajes que existen en nuestra región y también fuera de ella. Entonces, ese mismo paralelo moral y económico es criticado por el Chuance. Y así también se desarrolla una crítica a la imposición moral, de moral y conocimiento como el origen de la desigualdad, específicamente una crítica a los sabios que impusieron la moral y conocimiento a lo humano. Se reivindican en ese mismo proceso figuras marginales, artesanos, criminales, deformes,
como poseedores de sabiduría y se presenta también la desigualdad como una construcción artificial, no como una cuestión natural, que es lo que podemos ver en pasajes, por ejemplo, como el siguiente contenido en el capítulo Maatí o cascos de caballos, como se podría traducir, y que dice lo siguiente. En mi opinión, aquellos que tienen talento para ordenar el mundo no actúan de esta manera. Ahí está hablando de Paul, que fue quien básicamente domesticó a los caballos y critica a Paul por ejercer toda esa violencia, que es Paul, este personaje mítico, este sabio que domestica a los caballos, que le enseñó a los chinos cómo utilizar los caballos y se lo celebra en la traducción confuciana por lo mismo. Bueno, el Chuan se critica a ese personaje y recalca la violencia que estuvo involucrada en ese proceso de domesticación. Y luego criticar a Polé hace esta bajada, digamos, diciendo, en mi opinión, que tienen talento para ordenar el mundo, no actúan de esta manera, es decir, no actúan como Polé. Disculpen que estoy teniendo un problema con el audio. ¿Me escuchan, cierto? Sí, se escucha. Ya, Sí, sí. ya, perfecto, ya. Entonces, dice sí, en mi opinión, aquellos que tienen talento para ordenar el mundo no actúan de esta manera, no actúan como Pola. La naturaleza innata de las personas es tal que tejen para vestirse y cultivan la tierra para alimentarse. Esto se llama virtud generalizada. Ser uno sin facciones ni parcialidades, a esto se le llama libertad natural. En ese mundo de libertad natural, o de virtud perfecta, las personas conviven con las aves y las bestias y viven en armonía con todas las cosas. En dicho estado, ¿qué podrían saber de nobles y plebeyos? Entonces, desde mi interpretación, esta es no solamente una celebración de ese estado originario en el que existía la igualdad, primero entre humanos y animales, y luego también entre humanos, sino que es una crítica a la misma sociedad de la época. En este sentido, lo que estoy tratando de decir acá es que hay que moverse de este marco de interpretación, alejarse de este marco de interpretación establecido por académicos como A.C. Graham, Angus Graham, que en el fondo ven esto como un primitivismo, ¿no? Es decir, como una celebración de una sociedad primitiva. Yo digo que no se trata solamente de eso, también por la misma el mismo contexto que ya he explicado, es decir, no se trata simplemente de celebrar un pasado, sino que criticar también un presente, que es este presente definido por estas distinciones, ¿no? Aquí se está poniendo en cuestión esa distinción que era completamente, digamos, aceptada, estaba completamente normalizada en la China antigua, que es la distinción entre nobles y plebeyos. Aquí Chuan se nos dice, bueno, en aquella época ni siquiera sabíamos de nobles y plebeyos. Yo interpreto esto como una invitación a ya no aceptar eso como una realidad dada, sino que empezar a cuestionarla. Es decir, la invitación acá, en la manera que se realiza esta pregunta, es ¿qué pasaría si nosotros ya nos olvidásemos de esa distinción? Se abre ahí un nuevo horizonte conceptual, creo yo. Esa es mi interpretación. Bueno, aquí estoy tratando de cambiar esta página, pero no puedo, no sé por qué. Ya, a ver. Sí, ¿pueden ver esta otra cita? Sí. Sí, se ve. Ya, ok. Bueno, esta otra cita que yo también veo como un ejemplo de lo anterior, la cual dice lo siguiente. Este es de otro capítulo que se llama Tao Shi, el ladrón Shi, que también es muy famoso, y se dice lo siguiente. En la época de Chenong, la gente se dormía en el acto sin ceremonias y se despertaba con los ojos bien abiertos. Aquí también se está hablando de aquella época antes de la civilización en el fondo. Sabían quiénes eran sus madres, pero no quiénes eran sus padres. Se mezclaban con venados y ciervas, arando para obtener su alimento, tejiendo para confeccionar su ropa, sin pensar en hacer daño ni en que les hicieran daño. Este es el pleno florecimiento de la virtud, pero entonces el emperador amarillo no fue capaz de perpetuar este estado virtuoso. Desde entonces los fuertes oprimen a los débiles y los muchos violentan a los pocos. Entonces, desde mi interpretación, esta es una crítica al surgimiento de las distinciones sociales. Aquí se puede entender a los fuertes como los nobles y a los débiles como los plebeyos.
nuevamente, mi invitación es a no leer esto simplemente como una crítica de un tiempo pretérito, sino que también como una celebración de un tiempo pretérito, perdón, sino también como una crítica a este estado de cosas de la China antigua propiamente tal, el contexto que muy probablemente rodeó y definió la producción de este mismo texto. Es interesante notar que aquí se critica al emperador amarillo, que es otro gran sabio confuciano, que se celebra mucho en otros textos, como aquel que nos entregó la moral y una serie de otros dispositivos propios de la civilización. Bueno, acá se le critica, se le critica como una persona que en el fondo corrompió la humanidad en el proceso, que no fue capaz de perpetuar ese estado de igualdad. Una igualdad que nuevamente existe entre humanos y animales, que es un punto muy interesante que aquí no desarrollo, pero en el cual el Chuang Tzu insiste mucho, sino que también una igualdad entre los distintos componentes de la sociedad humana. En esta época no existían padres ni madres en un sentido en el sentido de la familia, de la unidad familiar estrictamente hablando, ¿no? Es decir, todos eran madres, todos eran padres. Y esto es algo que se ha logrado comprobar para una serie de sociedades del periodo neolítico, ¿no? En donde en el fondo los roles de madre y los roles de padre eran compartidos por la comunidad completa. Esto es algo que ya se ha logrado comprobar para una serie de sociedades eh, mal llamadas primitivas, ¿no? Y entonces ahí se está hablando de un hecho histórico fehaciente, que también es una cuestión muy interesante que ha estudiado, por ejemplo, Livia Kohn en uno de sus libros, Pristine Affluence. Ella habla de cómo el taoísmo, el pensamiento taoísta, hace referencia a estas cuestiones que ya se han comprobado existían durante la época neolítica, que en el fondo eran sociedades igualitarias precisamente. Entonces, eso es también una cuestión interesante, pero en general lo que quiero recalcar acá es precisamente la manera en la que se critican estas jerarquías sociales en la manera o en el proceso en el cual se celebra ese periodo en el que la humanidad fue igualitaria. Y bueno, hay otra serie de capítulos que básicamente dicen las mismas cosas en la parte final del paper, y yo me centro en la historia, en otra famosa historia del Chuance, que es la historia del cocinero Ting o Pao Ting, donde seguramente ya conocen esa historia. Bueno, lo que yo recalco ahí es básicamente que este es un encuentro ficticio, es decir, que nunca un cocinero ni un príncipe se encontraron, y si se encontraron no lo hicieron de esa manera. Nuevamente en referencia a la manera en la que se organizaba la sociedad china antigua. El cocinero era un plebeyo, y el príncipe, o el rey en este caso, era un noble, y por definición no deberían haber entrado en contacto, y particularmente con un cocinero, en términos de que la función del cocinero era la de producir materiales rituales, mientras que en términos de la producción de la carne que se utilizaba en el sacrificio. El descuartizamiento del buey cumplía esa función precisamente, es decir, era producir un buey sacrificial. Eh, entonces el cocinero cumplía esa función, y luego el noble utilizaba ese material para realizar el sacrificio, pero una cuestión ritual religiosa eran dos funciones que estaban estrictamente separadas. Incluso hay textos, si no me equivoco, entre ellos el Mense, que dicen explícitamente que el noble no debe entrar en la cocina. Entonces, se trata de un encuentro ficticio. Esto es algo que Graciani también recalca, y Moller también de su propia manera. Y yo lo leo como ese mismo encuentro y el proceso en el cual en ese encuentro el sabio es el cocinero, es quien desarrolla todo este discurso y le explica al rey lo que es el Tao en el fondo. En ese proceso el cocinero es un sabio, y el rey un aprendiz. Eso yo lo leo como una subversión de lo que eran las jerarquías, no solo sociales y económicas, etcétera, sino también epistémicas de la época, ¿no? Donde, como sugerí, precisamente el noble era también el sabio, era la persona que era mejor, que era moralmente superior, etcétera. En cambio, en esa historia, así como en otras del Chuance, se subvierte esa misma jerarquía. Entonces, lo leo también como una crítica a esa misma desigualdad social. Y eso, básicamente, la invitación acá es a entender el Chuance como un texto que
no solamente desarrolla todas estas críticas, sino que en referencia a historias de habilidad como esta del cocinero, y así también hay una serie de otras historias de artesanos y otros personajes, digamos, del pueblo llano, eh, lo leo como invitaciones para pensar y actuar de maneras no jerárquicas. Es decir, el Chuance realmente no ofrece recetas. No se trata de realmente entregar una solución para la cuestión de la desigualdad en términos de una doctrina marxista, una doctrina anarquista o algo así. Es más bien una invitación a eh, eh, llevar toda esta crítica a algo súper concreto, que son las relaciones de tú a tú, las relaciones cara a cara, donde nos podemos comunicar de maneras igualitarias, donde a partir, por ejemplo, de una amistad podemos establecer nuevas formas de relacionarnos, formas no jerárquicas, eso por dar un ejemplo. Pero eso, básicamente eso es lo que digo en mi paper. Y quedo abierto a cualquier comentario o consulta que puedan tener al respecto. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación y entonces damos paso a una ronda de comentarios y preguntas con todos los participantes y desde ya reconociendo el enorme mérito y enriquecimiento que han tenido estas tres ponencias. Así que doy la palabra amplia para quien quiera hacer una pregunta o comentario. Cristiano, por favor. Gonzalo, gracias. Gracias a todos. Voy a hablar en portugués, pero es muy mejor que mi español de Brasil. Entonces, é, André, Manuel, acho que foi as apresentações de vocês. mos- é, s- a- Quero congratulá-los, acho que foram ótimas e me lembra novamente dessa ponte impossível que a gente tenta traçar, né? A gente traz a filosofia comparativa, podemos dizer, mas o trabalho como comparativistas que somos, né, de tentar trazer palavras, né, e temas, né, seja no Ailton Krenak, né, seja em outras desigualdade, por exemplo, né, um termo absolutamente central do nosso pensamento, meio ambiente e ambientalismo, outro termo absolutamente central, certamente termos absolutamente estrangeiros, a China do Chuangzi, né, a China clássica, a China Zhou, mas que nos fazem refletir, enriquecem e trazem a possibilidade de deslocar uma história, muitas vezes, é, já traçada, uma história oficial, digamos, né? Para gente olhar para trás, uma história, né, de dinastias, uma história de é, uma história, por exemplo, da China, em que cada um encontra seu lugar. Nós vamos sempre falar nisso, eu acho, né? Cada um tem seu ponto, né? Seu papel, né? Trabalhos como o de Roger Ames, qual eu muito compartilho, tá? Em de que cada um tem sua posição, né? O filho em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, né? Os Jintse e os Xiaoren, em cada colocação na sua sociedade, não querem dizer, né? Uma posição homogênea de aceitação simples da situação, do status quo, tá? E podem trazer é, ah, invitações, né? Convites a um pensamento desestabilizador. Então, eu queria agradecer a vocês e trazer só esse comentário. Obrigado. Gracias, gracias a ti por tus palabras, Cristiano. Bueno,
Doy nuevamente la palabra si hay algún comentario o pregunta sobre los ponencistas o incluso sobre las ponencias en general. Yo vi que André y no sé cuál es el nombre de la chica que dice Programa Interdisciplinario de Estudios Chinos. Ellas tenían la palabra, creo que levantaron la mano. ¿Sí? Ah, perfecto. Por favor. No, yo solo quería agradecer. Ay, ¿se me escucha? Sí, claro. No, no, solo quería agradecer, no tenía ninguna pregunta. Eh, Aprendí mucho Ah, ok, escuchando. perfecto. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación a participar. Gracias a ti Muchas por... gracias por asistir también. Andrés, por favor. Sí, creo que Andrés tenía la palabra. Ah, não perguntei, não fiz gesto para Ah, perguntar, não, perdão. Eu devo ter feito algum movimento, então, perdão, desculpa. Só cumprimentando o Cristiano e o Manuel, né? Mas, de qualquer forma, aproveito então esse para agradecer a presença de todos. E, particularmente agora, aproveitando a ocasião de fazer um comentário geral, agradecer a todos que participaram do CIE, já que ele marca um momento muito importante de apresentação e de representação de autores latino-americanos junto a outras academias, a outras comunidades, né? É muito importante, penso eu, que nossas vozes se façam presentes dentro do mundo da sinologia, já que nós temos muito a opinar, já que nós temos uma experiência muito importante nesse sentido que está sendo construída e que é capaz, penso eu também, de oferecer algo mais para além de uma sinologia colonizada, de uma sinologia terminantemente influenciada por teorias, eu não diria estranhas, né, mas teorias não produzidas por nós, né? Claro, eu não sou contra qualquer outro tipo de teoria, não, tá? Que fique bem claro isso, porque em toda a minha trajetória, sim, usei muitos autores europeus, usei autores de diversas fontes, mas um passo importante na construção desse dossiê é a construção de uma originalidade latino-americana na abordagem sobre temas asiáticos. Eu acho que essa é a grande oportunidade que nós conseguimos alcançar aqui e penso que é crucial, para terminar essa minha última fala aqui, em parabenizar o trabalho do Manuel. Manuel foi o grande articulador desse dossiê, trabalhou incansavelmente para que ele desse certo, correu atrás de muita coisa, organizou esse evento. Então, se há um nome aqui que deve alcançar relevo e que deve ser realmente assinalado, é o nome do professor Manuel, que tem feito um trabalho incrível também sobre Chuang-Tzu, né? E que tem que ser dado a conhecer e mais divulgado entre todos nós aqui. Agradeço muito a você em particular, Manuel, a todos por participarem, mas a você, Manuel, por todo o seu trabalho e esforço nesse dossiê, viu? Gracias, gracias a ti, André. Y bueno, yo también te doy las gracias a ti por aceptar ser parte de este proyecto y por todo el trabajo que hicimos conjuntamente. Bueno, con esto aprovecho de hacer como algún comentario de cierre, siendo que nosotros editamos este dossier, pero yo he disfrutado mucho este camino, creo que lo que hemos logrado es un aporte. Quizás lo que queda ahora es publicar algo en nuestras lenguas. Es decir, algo que tome lugar en portugués y en español, ¿no? Como para ya dar ese otro paso, que quizá hubiese sido el paso lógico a dar, pero considerando que, querámoslo o no, la colonialidad define la producción de conocimiento y eso determina que el inglés es la gran lengua de producción de conocimiento, y siendo que Hannah nos ofreció publicar esto, lo decidimos hacer en inglés. Pero como un gesto hacia otro horizonte es que decidí también hacer esto en nuestras lenguas, ¿no? Porque, digamos, es el otro paso, creo yo. Y bueno, ahí esa harina de otro costal, como se dice en Chile, ese es otro proyecto que ya queda para el futuro, pero yo estoy muy contento de que hayamos convenido en esta ocasión. Muchas gracias por estar aquí presente.
he disfrutado mucho leyendo sus trabajos y ahora escuchando sus trabajos. Y creo que es un primer paso en el proceso de ir fortaleciendo a esta comunidad de asianistas latinoamericanos. No somos los únicos en este camino, hay muchos quienes están en esta misma comunidad que por diversas razones no están aquí presentes porque simplemente no publicaron en este dossier. Hay muchos otros que están haciendo un trabajo muy importante, por ejemplo, Ignacio Villagrán en Argentina, y otros que ahora mismo no se me vienen a la mente, pero Ignacio en particular ha hecho un trabajo súper importante, y así otros en la región. Y bueno, obviamente André en Brasil con su proyecto Orientalismo ha hecho un trabajo súper importante y qué bueno que ahora nosotros nos podemos sumar también a eso. Pero nada, repito mi agradecimiento. ¿Puedo agregar algo como coordinadora del Centro de Estudios Asiáticos? Sí, por supuesto. Ya, bueno, felicito a, bueno, la editorial de la revista, por supuesto, y quiero mencionar que este evento técnicamente está alojado en la página del Centro de Estudios Asiáticos de la Católica en Chile, que tiene esa misión justamente de difundir conocimiento asiático en Latinoamérica, en Chile en particular. Y si sigue nuestro Instagram, que es Centro UC Estudios Asiáticos, siempre estamos posteando eventos. Muchos son virtuales también para ir siguiendo desde otros países. Y bueno, yo estoy ocupando el Zoom de Núcleo Militar ICLAC porque no nos corta, que es nuestros compañeros de la universidad que también estudian China en particular. Así que también se puede seguir su página, bueno, es todo contenido relacionado a China y Latinoamérica. Así que desde la Católica, esos son los dos centros que más estudian Asia. Pero sería lindo fortalecer esos vínculos regionales también, porque sé que hay muchas universidades en Brasil, en Perú, en Argentina, etcétera, con programas parecidos. Sí, exactamente. Y aprovecho de darte las gracias, Jessica, por estar aquí presente, representando al CEA y al mismo tiempo a ICLAC, que son dos instituciones, dos Las dos a la organizaciones que medio que se confunden muchas veces, Se confunden pero porque actualmente tenemos el mismo director para los dos, claro, que exacto. como entonces somos todos la misma gente, pero sí. Sí, no, y muchas gracias por alojar este evento, precisamente como parte de este networking, los quise hacer parte de esto. Y gracias por aceptar y en particular a ti por hacerte presente en esta ocasión. Bueno, tengo que ir ahora. Me despeço a todos. Peço licença, desculpas, tá? Mas tem horário agora, tem que daqui a pouco entrar em sala de aula. Mais uma vez, muito obrigado a todos e um grande abraço. Tchau, tchau. Abrazos Tchau, para tchau. todos. Um abraço para todos. Tá bom. Chao. Vamos todos. Até a próxima. Hasta Gracias por luego. venir. Gracias. Nos vemos.